A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, acordei hoje às 4 horas pensando na seguinte reflexão. Há muitas pessoas que já estão correndo nas ruas essa hora, outras fazendo exercício, outras se preparando para ir trabalhar, outras simplesmente ainda bebendo, da madrugada até agora. E qual a conclusão que eu penso disso, E o que eu estou fazendo? Bom, o que eu estou fazendo é o que está sendo aqui documentado para vocês. Estudando a palavra de Deus, para poder falar com precisão sobre a palavra, a gente deve estudar. E o que vai acontecer? Uma pessoa entrou nesse canal, o nome do canal é Canal Tudo Sobre um Cristão. Esse canal eu entreguei ele para o Senhor Jesus Cristo e me dediquei a estudar a palavra de Deus. E uma pessoa falou assim, olha, Deus deu livre-arbítrio ao homem. Isso aí não está na Bíblia, isso aí é antibíblico, isso aí chega a ser até uma coisa demoníaca ou falta de conhecimento tamanha para uma pessoa que fala isso. Veja só, o homem que pediu sabedoria a Deus, que foi filho do rei Davi, chamava-se Salomão. Salomão, ele vai escrever, orientado por Deus e pelo Espírito Santo, ele vai escrever o livro que tem por nome Eclesiastes. O capítulo 1 diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, Salomão é o filho de Davi. Então, é ele quem escreve este livro, Eclesiastes, tá? Aí, olha só, tem 12 capítulos esse livro, certo? E aí a gente vai estudar o último capítulo. Deixa eu colocar aqui para você acompanhar junto comigo o que eu estou querendo te mostrar. O capítulo 12 é o último capítulo do livro de Eclesiastes, de Salomão, filho do rei Davi. E olha só a conclusão de tudo, após ele ter escrito várias coisas, ele escreveu isso aqui. Eu quero atentar aqui do 9 ao 14, certo? Vou ler para que você consiga entender e vou te mostrar a conclusão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador, no caso aqui Salomão, achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Versículo 12. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Agora eu quero que vocês atentem aqui comigo no versículo 13. Para as pessoas que dizem que Deus deu livre-arbítrio, olha a resposta de Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus e recebeu para usar em conhecimento de estudo e de causas. Salomão vai dizer, no versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever, é a obrigação de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o versículo 13 diz claramente que é uma obrigação, que é um dever de todo homem, toda mulher, temer a Deus, estudar as Escrituras e crer nesse Deus, crer que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, nascido de mulher, a qual chamado Maria, cresceu, se transformou em um homem, e esse homem ele começou a pregar o evangelho, falando que era filho de Deus, e por isso ele foi crucificado por afirmar que era filho de Deus. Naquele tempo era um pecado de blasfêmia, e ele foi levado ao madeiro, crucificado, morto. Ao terceiro dia Deus o ressuscitou, para que ele recebesse todo o poder, não só na terra, mas no céu, e passou a ser Senhor de tudo. Por isso que nós cristãos devemos glória somente ao Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos só prestamos culto ao Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos
só obedecemos o que está escrito. O cristão, eu não estou falando de crente, eu não estou falando de religioso que vive dentro de igreja, estou falando de católicos, não, estou falando cristão é a pessoa que estuda a palavra de Deus, vê o que Jesus Cristo fez e começa a praticar tudo isso também. O cristão ele não tem nenhum tipo de imagem, nem aquela que tem um homem na cruz, que aquilo ali para mim é um goleiro, um boneco de pau, não tem valor algum para mim. Mas algumas pessoas se dizendo crentes têm aquela imagem dentro de casa. Isso é um erro, é um pecado, porque a palavra de Deus diz que a gente não deve fazer nenhum tipo de imagem, nenhum. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus e a Jesus Cristo em espírito e em verdade. O cristão, ele crê em Deus pela fé. A fé é tudo aquilo que não se vê no momento, mas se tem certeza que existe. Então, isso é fé. Tudo aquilo que você precisa ver, precisa tocar, precisa carregar, precisa mostrar aos outros, isso aí já não é fé. Isso é religiosidade. Amém? Então, eu quero deixar aqui o versículo 13 para as pessoas que dizem que Deus deu livre-arbítrio. Olha só, se Deus deu mandamento, ele já exclui livre-arbítrio meu. Eu tenho que cumprir os mandamentos dele. E ele usou Salomão para falar aqui, porque isto é um dever de todo homem. Guardar os mandamentos de Deus, temer a Deus. Amém? Espero que fique aí a resposta para quem acredita nessa coisa satânica que Deus deu livre-arbítrio. Um detalhe que eu deixo para você: primeiro, procura estudar o significado da palavra livre-arbítrio. Livre-arbítrio é tudo aquilo que no final você não vai pagar nenhum preço por aquilo é livre-arbítrio. Tudo aquilo que você tem que pagar um preço no final não é livre-arbítrio, chama-se direito de escolha com consequências. Amém?